Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, defesa do consumidor, responsabilidade pública e muita informação. A você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje, o nosso entrevistado é o técnico industrial, arquiteto e urbanista Ricardo Mesquita. Vamos falar sobre acessibilidade. Aguardem na sequência porque vale a pena assistir. Hoje o nosso programa vai falar sobre acessibilidade. E para isso está aqui o técnico industrial, arquiteto e urbanista Ricardo Mesquita. Seria interessante levar aqueles que nos assistem, doutor Ricardo, o que é acessibilidade? Eu diria que é a condição essencial e natural de todo ser humano. As pessoas, quando a gente fala o termo acessibilidade, imaginam que é uma condição apenas de uma pessoa com deficiência. Só que você esquece que você já foi nenê. Você já usou um dispositivo de rodas, tá? As pessoas também se esquecem de que quando forem pais, terão que transportar seus filhos em dispositivo de rodas. E se esquecem principalmente que vão ficar idosos. E eu sempre brinco, né, nas palestras, nos cursos que a gente dá, eu sempre brinco, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa notícia, se você tiver sorte, você ficará idoso. A má notícia, junto com isso vai chegar a falta de mobilidade, audição, visão e até cognição. Então a acessibilidade é a característica de acesso com facilidade, ou o que a gente chamaria na arquitetura de desenho universal, para que toda pessoa possa usar tanto as edificações como o meio urbano com as mesmas condições de acesso naturais, sem precisar de ajuda, sem precisar do recurso de ninguém. Interessante, a acessibilidade é para todos, desde o mais jovem, aquele com deficiência física e o idoso. Todos devem ter condições de se locomoverem com tranquilidade. Importante. Doutor Ricardo, no tocante à sua visão, seria importante também externar como as cidades estão tratando esse assunto, mobilidade urbana. Ainda, infelizmente, de forma muito precária. Primeiro, eu queria fazer um breve histórico, por que eu estou militando nessa área, né? Então, eu ainda na época de faculdade, terceiro ano de arquitetura, na Pontifícia Universidade Católica, no meu tempo, Universidade Católica do Paraná, tá? Sofri um gravíssimo acidente de moto. Aliás, vindo para cá, acabei de passar por 2 acidentes de moto. Infelizmente, eu acho que a mídia tem a obrigação de noticiar a quantidade de pessoas que estão sendo sequeladas e que estão morrendo por causa deste veículo. Que é um veículo que, como brinca aquela revista 2 rodas, já foi projetado para cair, por isso já vem com 2 rodas. E eu indo para a faculdade, sofri um acidente terrível. Um carro me colidiu contra a minha perna, isso ali na cruzamento da Westfalen com a Visconde Guarapuava. Isso me causou 45 fraturas na perna esquerda. Mais escápula, clavícula, costelas, ou seja, fui literalmente moído, juntado e levado para o hospital para ser remontado. Tudo isso me custou 6 anos de vida, tá? Desses 6 anos, os 2 primeiros eu fui simplesmente cerceado de dar continuidade à minha faculdade, porque naquela época a Universidade Católica, quem é da época de 82 lembra disso, onde só tinha os 3 bloquinhos, os acessos eram em placas de concreto entremeados de grama, os pisos até hoje, muitos deles são em piso de granitina liso, onde você não pode andar de muleta, de bengala, eu cheguei a cair e refraturar a perna. Tá? Então, isso tudo me causou um conhecimento, sem querer fazer trocadilho, com profundidade no assunto, né? Então, eu tenho nos ossos esse conhecimento da acessibilidade. Mas o que realmente me fez vestir a camisa da acessibilidade, até nós já fizemos um programa juntos, você deve lembrar que eu te relatei, em 99, meu filho Rafael, com 9 anos, do nada apareceu em casa com o olho inchado, no terceiro dia começou a mancar, no quarto dia não caminhava. E eu, de repente, me vi obrigado a entrar em todos os hospitais da cidade carregando esse piá no colo. Por sorte, na época, ele era pequenininho. Hoje, ele já está maior do que eu. E nessa experiência, eu pude constatar que o básico do básico, que seria as unidades de saúde oferecerem acessibilidade, até hoje, infelizmente, muitas delas ainda não oferecem. Aqui, pertinho do estúdio onde nós estamos, tem a Rua General Carneiro, que é o principal acesso ao Hospital de Clínicas, né, que é uma referência internacional em transplante de medula. Eu tive que ir naquele hospital com meu filho.
Eu tive que largar a cadeira de rodas no meio da calçada e terminar o acesso, que a calçada, começa a calçada da Rua do Rosário, também em pedra de petit pavé, que é um piso extremamente escorregadio, devia ser proibido em todas as cidades, tá? E além de tudo com degraus na calçada. Eu tive que largar a cadeira de rodas do Rafael e subir o resto do caminho para o hospital com ele no colo. Foi a mesma coisa no Hospital Pequeno Príncipe, foi a mesma coisa em vários hospitais da cidade. Graças a Deus, depois de 45 dias internado, foi diagnosticado que ele estava com uma doença chamada sacroileite, que é uma infecção no sacro ilíaco. E olha que interessante o nome, né? Sacro vem do latim sagrado, né? E Rafael vem do hebraico Deus cura. Pois bem, depois de 45 dias internado, quando a médica disse que não tinha mais o que fazer pelo Rafael, eu me lembrei que tem um pai acima de nós, me ajoelhei no leito do Rafael e pedi que Deus não me fizesse passar por essa provação. Na mesma noite, uma irmã foi até o hospital junto comigo, que eu sou evangélico de crescimento, com mais a médica que era espírita, com outro que era pentecostal, nos reunimos em volta da cama do Rafael e fizemos uma oração ecumênica. No dia seguinte, o Rafael amanheceu sentado no hospital, na cama do hospital, e 3 dias depois saímos caminhando do hospital juntos. Então, isso tudo, eu não sei se você acredita em deucidências, não são coincidências, são programas, né? Parece que o Criador nos estabelece para que a gente perceba, que a gente crie esses vínculos, essas percepções, e tudo isso ele me escolheu talvez pela minha própria formação acadêmica de arquiteto, de percepção do espaço urbano, para que eu pudesse trabalhar na elucidação, na recomendação, na explanação de elementos que podem melhorar a arquitetura, a acessibilidade, o transporte das pessoas nas cidades. Então isso tudo me fez crescer como arquiteto. Hoje, agora mesmo, fui convidado para esse programa, estava com um projeto importantíssimo na minha prancheta, mas eu largo o que for necessário largar para falar sobre o assunto sério que é a acessibilidade. Inclusive, eu até criei essa campanha, né, Acessibilidade Já, até depois vocês vão poder, quem tiver interesse, pode me mandar um e-mail para o arquimesquita@gmail.com, eu mando isso aqui em mídia eletrônica, e a pessoa pode imprimir onde tem as principais leis, e é uma mini cartilha de acessibilidade, né, onde eu tenho aqui como fazer calçadas, estacionamentos. Até eu gostaria que você pudesse colocar tópicos disso aqui no seu programa, tá? Para que pudesse as pessoas entender que a acessibilidade é muito acessível, é muito prático, é muito fácil de ser alcançado. Basta eliminar, às vezes, um pequeno degrau, basta substituir um piso escorregadio por um piso antiderrapante. Então, são pequenas atitudes que você torna o ambiente mais ou menos acessível. E como a gente sempre recomenda, a acessibilidade, a falta de acessibilidade não está nas pessoas, está no meio ambiente. O ambiente está com falta de acessibilidade e não as pessoas. Isso é importante. Na realidade, em cima de uma história de vida, surgiu um idealista no que tange a buscar melhor acessibilidade a você, cidadão. E é interessante, doutor Ricardo, é um assunto que muitas vezes é esquecido pelos nossos legisladores, mas que pessoas como você estão aí para trazer à tona e mostrar que é possível. Nós vamos mostrar como avançar nesse processo. Eu também gostaria de ouvir... no que tange ao modal hoje interno de transporte da cidade, qual seria o melhor visando a acessibilidade, doutor Ricardo? Então, as pessoas se esquecem de que o pedestre é um modal de deslocamento, tá? Até eu sempre faço questão de enfatizar, quando até o nosso amigo Goura agora está na Secretaria lá de Transportes de Curitiba, dando uma ênfase muito legal para a questão da bicicleta. Só que agora mesmo, no final de semana, no dia do protesto, eu tive que protestar contra a atitude de alguns ciclistas que esquecem que o calçadão é para pedestres. Para você andar no calçadão, você tem que andar desembarcado da bicicleta e não montado. E fui até hostilizado por alguns deles. Então aproveito a oportunidade para que o Goura e outras autoridades do cicloativismo lembrem que o pedestre é o modal principal. Primeiro lugar o pedestre, depois vem as bicicletas, depois vem as motos, depois vem os carros, depois vem os ônibus, depois vem os caminhões, mas o mais frágil de todos é o pedestre. Por isso, inclusive, eu não concordo até quando colocam aquelas vias compartilhadas, onde o pedestre divide espaço com o ciclista, principalmente se for assaltada. Você é hostilizado pelo ciclista se você estiver caminhando ali. Até o Borges, nós tivemos algum tempo atrás fazendo uma gravação de um programa eleitoral no Parque Barigui, e fomos hostilizados pelos ciclistas que estavam passando, porque nós estávamos caminhando ao lado da ciclovia, estávamos atrapalhando o fluxo deles. Eu acho que falta muito, não é um pouco, falta muito ainda de cidadania, falta muito ainda de respeito, falta muito das pessoas entenderem que você, teu pai, tua mãe podem estar naquela situação, e você tem que respeitar, em primeiro lugar, o pedestre. Esse é o principal modal. Em segundo lugar, viria daí o cicloativismo, né? O modal bicicleta, que eu acho que é o mais prático. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem
o desafio intermodal que é realizado todo ano em Curitiba. O ano passado, por exemplo, eu fiz o trajeto empurrando um cadeirante, o José Leite, tá? E saímos todos juntos da praça, do Centro Politécnico para chegar na Praça Santos Andrade, tá? E no caminho a gente tinha que passar ainda pela Escola Técnica ali, pelo Escritório Verde da UTFPR. E claro que nós fomos os últimos a chegar, né? Eu com o cadeirante fomos os últimos a chegar. Mas sabe quem foi o primeiro? Isso disputando bicicleta elétrica, moto, carro, ônibus. Quem foi o primeiro a chegar? Bicicleta. Porque a bicicleta, você tem uma certa facilidade de deslocamento na cidade. Isso sem ter as ciclovias especiais. Tendo, então facilita mais ainda. Então, nessa ordem, primeiro o pedestre, né? Principalmente aquele sem mobilidade, vindo para cá com o Johnny, aqui na esquina do estúdio, não tem guias rebaixados na esquina. Isso já impratica a possibilidade do cadeirante poder chegar aqui no seu programa. Tá? Então, que as calçadas sejam corretamente executadas de acordo com a NBR 9050, com pisos antiderrapantes, com guias rebaixados na esquina, ou até melhor que guias rebaixados, com travessias elevadas, porque eu acho que o veículo tem que ter, ele não pode ser o protagonista, ele pode ser um coadjuvante na cidade, mas o protagonista da cidade é o pedestre. Em segundo lugar, a bicicleta. Em terceiro lugar, o transporte coletivo. E lá no final, o carro. Só que, infelizmente, e eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu trabalhei, você veja, com 14 anos de idade, eu entrei no IPUC, como estagiário da Escola Técnica Federal do Paraná. Eu era cursava edificações. Depois permaneci lá como estagiário de engenharia civil. Por fim, acabei me formando em arquitetura. Mas, naquela época, isso eu posso dizer aqui de cátedra, o Jaime Lerner conseguiu transformar a cidade porque ele passou numa rua que era o footing da cidade, né, o principal elemento, você é de Curitiba, você deve conhecer, a Rua 15 de Novembro até 1985, 75, era uma rua para o footing das pessoas de carro, a bordo de seus carros. A gente parava na frente da pizzaria Savoy para comer uma pizza de carro, dentro do carro. Quando ele fez aquela transformação de tirar os carros e colocar o calçadão, ele já fez uma baita intervenção na questão cidadania da cidade. O cidadão começou a tomar o espaço que era o principal, era o ícone em termos de acesso à família, naquela época era a Rua 15 de Novembro. No começo houveram vários protestos, alguns deles até violentos, até que eles viram que o comércio acabou melhorando a sua condição de rentabilidade e pediram para estender daí aquele calçadão por outros vários quarteirões. Então o pedestre sempre em primeiro lugar. Esse eu acho que é o nosso principal modal, se eu consigo responder bem a tua pergunta. É importante, eu fiz essa pergunta, doutor Ricardo, porque na verdade, muitas vezes, aqueles que são os responsáveis pela gestão pública de nosso município, de nosso estado, esquecem que o pedestre é o principal ator desse processo. E nós não podemos esquecer nunca. No tocante às calçadas, entrada de hospitais, sem guia rebaixado, isso aí é lamentável que ainda exista. Eu acho que basta a consciência, porque o pessoal alega que isso tem um custo alto. O custo dessas pequenas mudanças se torna muito caro, doutor Ricardo? Pelo contrário. Você veja bem, nós temos uma estatística até já meio antiga do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, de 2005, que eu tenho esse dado. Naquele ano foram despendidos com tratamento de pessoas que sofreram quedas em calçadas irregulares, quase 2 bilhões de reais. Se todo esse dinheiro tivesse sido redistribuído anteriormente, né, para a melhoria das condições de acesso, não haveriam as vítimas. E algumas dessas vítimas, infelizmente, até você conhece, nós temos um amigo em comum, né, o Antônio Borges dos Reis, que só teve a sua lei, a Lei 9121 de 97, que preconiza que as calçadas devem ser em material antiderrapante, que não pode ter obstáculos irregulares, a não ser aqueles indispensáveis de utilidade pública. Tudo isso foi, infelizmente, né, é uma pena que o Brasil ele tem que haver uma vitimização para que alguma coisa dê resultado. Depois de quase 2 mandatos ele lutando para a aprovação dessa lei, o senhor Miguel Michelinski, se não me engano o nome, na João Galberto, em frente a uma farmácia, escorregou numa pedra de petit pavê solta, bateu a cabeça num objeto irregular em frente à farmácia, um daqueles canos de ferro, e faleceu ali no local. O Borges, de posse do jornal, que o Albari Rosa tinha feito uma foto, o Albari, que era, na época era fotógrafo de Londrina, mas por acaso naquele dia ele estava ali, fotografou e escancarou essa notícia. Ele, de posse desse jornal, ele subiu na tribuna e gritou para os seus pares, né, assassinos! Porque se vocês tivessem me ajudado a aprovar essa lei, talvez o senhor Miguel estivesse vivo. Então, infelizmente, ainda existe esse processo de vitimização. Muitas pessoas ainda vão ter que morrer, muitas pessoas ainda vão ter que deixar suas famílias desamparadas para que o governo, para que a sociedade atente para o fato de que a calçada, e diga-se passagem,
deixa eu abrir um parênteses muito importante aqui. Calçada que as leis municipais atribuem ao proprietário de imóvel está errado. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal. Sendo uma lei federal, ela não pode ser sobrepujada por uma lei municipal, concorda? Sim. E o Código de Trânsito Brasileiro define calçada parte da via. Logo, é bem público. Então, não tem lógica eu ter que ser o responsável pela construção e manutenção do bem público. É para isso que eu pago meus impostos. Então, nós estamos numa luta federal. Inclusive, o doutor Roberto Vanderlei Nogueira, que sai esse programa Chegue Lá, ele é um juiz federal de Pernambuco, de Recife. E ele está nos dando esse subsídio, esse amparo legal, já nos deu, inclusive, uma boa sustentação de que calçada é inconstitucional qualquer lei municipal que obrigue o cidadão a executar uma calçada. Aqui em Curitiba nós temos o nosso representante, né, que é o presidente de um grande grupo educacional, que eu sempre faço questão de enaltecer, porque o grupo Uninter, ele favorece as pessoas com deficiência através do seu sistema de ensino à distância. Eu mesmo já fiz várias palestras, dei várias aulas. Você está sendo assistido em 700 polos no Brasil inteiro por pessoas com e sem mobilidade. Temos um caso, inclusive, antológico do aluno Robson, que sofrendo de cegueira e espondilite anquilosante, que é uma doença que praticamente fixa-o numa cama, ele não tem mobilidade nenhuma, e mesmo com toda essa deficiência, ele conseguiu se formar em turismo e agora está fazendo uma pós-graduação graças ao sistema de ensino à distância. E o professor Wilson Pickler comprou conosco essa briga, e nós temos o caso, inclusive, até depois vou mostrar uma gravura, que é emblemático aqui em Curitiba, que é a Rua do Rosário, é uma das principais ruas históricas da cidade, e ela tem zero de acessibilidade. Em frente ao Uninter, inclusive, tem o CRAID, que é o Centro de Referência e Atendimento à Pessoa com Deficiência. E a pessoa, tanto os alunos da Uninter quanto os frequentadores do CRAID, têm que se deslocar pelo asfalto, disputando espaço com ônibus, com carros, para poderem chegar aos seus destinos. E nós com uma proposta muito simples, que é simplesmente criar uma rota acessível, retirar todo aquele calçamento de pedra, implantar um sistema que eu defendo muito o uso do paver, que é o bloco de concreto intertravado, pela facilidade de execução, não precisa uma mão de obra extremamente classificada, né, qualificada, e também pela propriedade que ele tem do retrabalho sem desperdício. Então, se você recebe uma mensagem minha, você vai receber de mim um abraço acessível e sustentável, que são as minhas duas bandeiras, né? A acessibilidade, que é a missão, e a sustentabilidade, que é a minha paixão. Então, basta você fazer 1,50 m, não precisa toda a calçada. Uma rota de 1,50 m acessível com esse piso antiderrapante, e você pode até deixar uma moldura de petit pavé ali do lado. Só que tem que avisar as pessoas, cuidado, piso escorregadio. E você pode alimentar o outro lado até com piso desempenado, que foi o material foi utilizado na Avenida Paulista, em São Paulo, em substituição às pedras portuguesas. Então, é fácil de ser feito, é barato de ser executado, é um trabalho que você consegue fazer em 3, 4 dias. Tá? Então, não tem por que você não fazer. Tem até, não sei se eu poderia anexar nesse mesmo bloco, nesse folder, quem receber vai ver o desenho, uma ilustração de um prédio, que é um prédio de família classe média alta. Nesse prédio mora a Letícia, que na época, isso em 2001, ela com 15 anos e sofrendo de uma doença que a colocou numa cadeira de rodas, uma paralisia que a colocou numa cadeira de rodas, ela tinha que todo dia entrar no prédio pelo acesso da garagem, porque na frente do prédio tinha degraus. Eu, numa visita com o pai dela, até o prédio, que o pai dela chegou lá na Associação dos Deficientes reclamando, por até cachorro entra pela porta da frente e minha filha tem que entrar pelos fundos. Por aquilo me tocou, né? Me sensibilizou. Eu acompanhei até o prédio e vi aquele imenso jardim na frente. Falei, mas seu João, seu Antônio, aqui está tão fácil de resolver, basta fazer um caminho no meio dessa grama, em substituição, um pedaço da grama, e você cria o acesso. Ah, Ricardo, mas pelo amor de Deus, isso vai me causar problema no condomínio. A síndica tem paixão por esse jardim, me desculpe, mas eu me recuso a comprar sua filha com grama. E te prometo que o paisagismo vai ficar melhor do que estava antes. E quem tiver dúvidas pode me mandar um e-mail que eu mando fotos do antes e do depois. Então, com uma intervenção que custou, pasme, R$ 7,80 por morador, nós resgatamos a dignidade não só da Letícia. A Letícia foi a principal beneficiária. Só que ali naquele prédio moravam também casais de idosos, que não tinham condições de chegar em casa com o seu carrinho de compras. Moram casais com crianças pequenas, tá? Que não tinham também condições sozinhos de escalar a calçada. Moram pessoas que durante as mudanças não tinham condições de carregar volumes pesados para a escada. Então, o que eu quero deixar bem enfático é que a questão da acessibilidade é para todos. Todas as pessoas acabam, até a própria síndica, que era contrária à remoção do jardim, me confidenciou no programa que nós fizemos posteriormente, falando sobre os benefícios da rampa,
que ela parou de sentir dor na coluna. Aí o médico dela falou para ela, o que mudou na sua vida? Ah, não, nós criamos uma rampa no prédio, claro. Você deixou de dar impacto na tua coluna. Então, a acessibilidade, além de ser um benefício, ela passa a ser preventiva. Tá? Então, essa é a principal mensagem que eu quero deixar em relação à questão da acessibilidade. Eu não poderia deixar de perguntar como o senhor vê o município de Curitiba, em especial, no que tange a acessibilidade. Existe um investimento sério, forte, ou por enquanto estão empurrando com a barriga, doutor? Olha, eu posso te falar assim com uma certa franqueza das cidades brasileiras que eu conheço, talvez Curitiba ainda esteja na vanguarda. Tá? Porque nós já, desde aquele período lá em 1970 e pouco, né, quando o Jaime começou essas intervenções na cidade, a própria Estação Tubo é um exemplo disso, né? Infelizmente nem todas elas são servidas de rampas, algumas delas por interesses suspeitos de origem econômica ainda mantém aqueles elevadores que a maioria não funciona. Tá? Então, aquilo nivelando o acesso do usuário com o transporte coletivo excelente, apesar que existem outras soluções muito mais inteligentes. Né? Eu tenho um amigo, o Roberto Guidini, que está atualmente fazendo um mestrado na Espanha e está fazendo um comparativo entre Curitiba e Madrid. Tá? E lá os ônibus, ao invés de você fazer uma pessoa subir até o terminal e daí embarcar no ônibus, na verdade o ônibus é que desce até você. É o piso low floor, não o piso baixo. Então ele tem um sistema, inclusive, de suspensão pneumática que nivela o ônibus com o passeio. Então você pode subir perfeitamente sem nenhum tipo de risco, sem nenhum tipo de equipamento especial. Curitiba ainda carece, e eu tenho feito palestras não só no Brasil, como até fora do Brasil. Recentemente tivemos lá em Medellín, na Colômbia, e a Colômbia me pareceu muito mais acessível. Medellín, como fala aqui no Brasil, me pareceu muito mais acessível que Curitiba. Inclusive nos morros. Quem conhece Medellín sabe que é uma cidade encravada numa cratera, né, de um vulcão, onde toda a periferia é cercada de montanhas. Esse sistema que implantaram, inclusive agora no Morro do Alemão, recentemente, foi importada essa tecnologia da Colômbia, pasme. Tá? Então você está no metrô, que é o metrô de superfície, não é um metrô enterrado, que nem querem fazer em Curitiba, que é outro absurdo. Curitiba é uma bacia aluvionar, não tem cabimento de fazer alguma coisa enterrado. Nós temos tanta tecnologia para fazer na superfície ou acima desta, né? Até utilizando linhas de trem. Tem vários projetos, inclusive de implantação de VLTs nessas linhas de trem. Mas lá me pareceu muito mais acessível, porque eu fiz todo esse trajeto com cadeirante. O Pablo, fomos juntos, pegamos o metrô, chegamos lá no Metrocable, que é o teleférico, né, que sobe até a montanha, circulamos por várias ruas, calhes lá da montanha, sem a necessidade de ajuda de ninguém, ele o tempo inteiro sozinho rodando. Então Curitiba tem essa fama, tá, da acessibilidade, porque é uma fama que se restringe aqui ao anel central. A própria Marechal Deodoro foi uma luta quase insana nossa para conseguir aquele calçadão com bloco de concreto. Na época da aprovação da reforma da Marechal Deodoro, eles iam refazer todo o calçamento de Petit Pavé. Aí eu, Irajá, o Paulo Ross, várias pessoas com deficiência, nos reunimos, fomos até o IPUC, fizemos lá blindamos o IPUC, né? Fizemos lá um piquete e fizemos, na época, o presidente do IPUC descer e conversar conosco e obrigamos ele a aceitar a colocação de um piso seguro, pelo menos uma rota acessível que fosse de 1,50 m a 2 metros a partir do alinhamento predial. Eles queriam nos empurrar a goela abaixo 1,20 m apenas entre 2 tapetes de Petit Pavé. Eu falei, não tem lógica. Eu vou circular num piso seguro e vou ter que passar por um piso escorregadio para entrar no ambiente. Então ganhamos quase 3 metros de paver com piso tátil, direcional e de alerta em todos os obstáculos, em todas as guias rebaixadas, nos equipamentos públicos. Então ali foi emblemático para nós. Eu poderia dizer que a Marechal Deodoro para nós foi a verdadeira bandeira da acessibilidade cravada no coração de Curitiba. A partir dali foi mais fácil começar a fazer as outras intervenções. Porque o feio só aparece quando contrapõe o bonito. Sim, com certeza. Até então era o caos. Aí quando apareceu a luz, os caras viram que o caos era o caos. Então hoje está muito mais fácil você, até por em especial até pelo fato da Mirella, que é a nossa querida amiga tetraplégica, inclusive, né, que hoje é secretária de Direito de Pessoa com Deficiência, estar hoje na Secretaria do Direito de Pessoa com Deficiência, nos ajudando muito, inclusive nessa ação aqui da Rua do Rosário, já temos o respaldo da Secretaria, né, no sentido de realmente realizar essa obra. Só que, por enquanto, infelizmente, nós vamos ter que arcar com o ônus dessa obra, só que já estamos preparando para que, posteriormente, o município venha ressarcir por essa benfeitoria em bem público.
É o que nós queremos que o resto da cidade também lute. Que é importante, inclusive a sua participação. Doutor Ricardo, infelizmente o nosso tempo em televisão ele é limitado, mas é natural que nós gostaríamos de que você tecesse seus comentários finais a respeito, deixando uma mensagem de como avançar aqui no nosso município, porque nós poderíamos conversar no estado, eu tenho certeza que existe uma carência muito grande. A sua mensagem para aqueles que nos assistem, de como avançar na acessibilidade em nossa cidade e em nosso estado. Bem, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, pedir desculpa pelo acesso de tosse que eu já tive durante o programa, e isso que eu já fiz um gargarejo com o Sal ali, com o Johnny, que me ajudou um pouquinho. Mas eu acho que o principal que eu gostaria de falar, antes da gente encerrar, é um alerta, aos nossos colegas engenheiros e arquitetos. O principal ponto que eu abordo quando eu vou dar um curso, uma palestra sobre acessibilidade, é a questão responsabilidade. Tá? A acessibilidade é uma responsabilidade, não é só social, é uma responsabilidade técnica, civil e criminal. Porque tem até um dos principais parágrafos do nosso Código de Ética Profissional, diz o seguinte: alertar sobre os riscos e responsabilidades relativas às prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua inobservância. Quem não conhece, por favor, tome conhecimento que o Código de Ética faz uma previsão para que você não acabe sofrendo uma sanção legal seríssima. Traduzindo para um português mais claro, se eu como arquiteto ou engenheiro faço uma prescrição de um porcelanato polido, de um granito polido, de qualquer piso escorregadio, e uma pessoa vir a se acidentar naquele piso, escorregar, cair, se machucar ou até morrer, como aconteceu com o falecido Miguel Michelinski, eu posso ser processado por crime doloso. Mas como doloso? Eu não tive intenção de matar ninguém, é o dolo eventual. É o mesmo fato de que se eu tomar um copo de cachaça e sair para dirigir, eu não quero matar ninguém, mas estou assumindo o risco de produzir um acidente com dano fatal. Então, o principal recado que eu quero deixar, principalmente para os meus colegas engenheiros, arquitetos e na população em geral, que cobre dos seus engenheiros e arquitetos, é esse alerta. As prescrições técnicas podem sim te causar uma dor de cabeça terrível. Então, preste atenção, toda vez que você for colocar um piso, até nós estamos aproveitando até o gancho, nós estamos numa luta nacional tentando proibir pisos escorregadios. Pois se existe uma lei que proíbe a colocação, por que fabricam? Então o porcelanato, aquele piso bonito, brilhante, que muitas pessoas colocam até às vezes na cozinha, a mãe do Borges colocou na cozinha dela, em uma semana ela estava internada com fratura de bacia. Então, gente, por favor, escapem dessas armadilhas, o belo nem sempre é o mais funcional. Então, vamos partir para uma acessibilidade ampla, geral e restrita para todos. Curitiba tem que voltar a ser protagonista e dar exemplo para o mundo. E quem sabe, na próxima gestão do próximo prefeito, a gente não consegue colocar esse programa Rotas Acessíveis finalmente em andamento. Como a Mara Gabrilli já fez em São Paulo. Quem quiser, acesse lá em qualquer site, Mara Gabrilli, vai aparecer o programa Rotas Estratégicas de São Paulo. Interessante. Doutor Ricardo Mesquita, nossos agradecimentos pela sua participação. Infelizmente, nós poderíamos ficar conversando aqui muito mais tempo, mas em televisão o tempo é limitado. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza... Com certeza vai querer. Um grande abraço a todos.